Sabe, a gente costuma pensar no fracasso como um ponto final, né? Mas e se ele fosse, na verdade, o verdadeiro começo? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar na jornada dos discípulos, essa transformação incrível da escuridão mais profunda para uma missão completamente renovada. Porque essa história, no fundo, não é só sobre a ressurreição de Cristo, é também sobre a ressurreição dos seguidores dele, sabe? A ressurreição dos seus próprios medos, das suas próprias falhas. E olha que interessante, nossa história não começa com festa, com glória, ela começa no silêncio. No primeiro dia da semana, o texto diz, sendo ainda escuro. E essa escuridão não era só falta de sol, não. Era a escuridão da perda, da vergonha, de uma desesperança total que tomou conta dos discípulos depois da crucificação. Pensa bem, eles tinham largado tudo e agora o mestre estava morto. Fim da linha. E é bem no meio dessa escuridão toda que a gente encontra Maria Madalena. Ela não vai até o túmulo esperando o milagre. De jeito nenhum. Ela vai para ungir um corpo. É um último ato de amor, de luto. Por isso, quando ela encontra a tumba vazia, a primeira coisa que vem à cabeça não é ressurreição, é roubo. Levaram o Senhor. A morte parecia uma coisa tão definitiva que a esperança nem conseguia mais respirar. E aqui está um ponto fundamental para a gente entender essa história. A ressurreição não é um evento lógico que a gente espera e entende claramente. Ela pega a gente de surpresa. A narrativa mostra exatamente isso. Deus age primeiro, bem ali, na escuridão do luto e da confusão, muito antes da nossa mente conseguir sequer processar o que está acontecendo. A Maria está lá, chorando, completamente perdida na dor dela. Ela vê uma pessoa, acha que é o jardineiro, e já pergunta onde puseram o corpo. A ironia aqui é linda, né? Porque ele é de fato o novo Adão, no novo jardim da criação, mas ela só o reconhece de verdade quando ele a chama pelo nome. Uma única palavra, Maria. E nesse instante, é como se a voz do pastor rasgasse a névoa do luto. A escuridão some. O reconhecimento nasce de um chamado pessoal íntimo. E isso nos leva a uma primeira reflexão. Nesses momentos de perda, de confusão, quando a dor parece-se a única coisa real, como a gente pode ficar atento para ouvir essa voz que nos chama pelo nome e pode transformar tudo? Fica aí uma pausa para a gente pensar nisso. Agora, a cena muda completamente. Longe do jardim, os discípulos estão escondidos. E eles não estão só de luto, não. Eles estão paralisados. Paralisados pelo medo e pela vergonha. A lembrança de terem fugido, de terem abandonado o mestre, aquilo era uma prisão tão real quanto as paredes daquela sala. E essas portas trancadas? Nossa, elas são um símbolo muito, muito forte. Elas não representam só o medo do mundo lá fora, das autoridades que mataram Jesus. Elas representam também as barreiras que a gente constrói por dentro. A culpa, a vergonha, aquele sentimento de fracasso. Eles se trancaram do mundo e, no fundo, de si mesmos. E então, de repente, no meio deles, Jesus aparece. Ele não bate na porta, ele simplesmente atravessa as barreiras. E a primeira palavra dele não é uma acusação. Não é um covardes ou onde vocês estavam. É Shalom, paz. Uma paz que não é só a ausência de conflito. É uma paz que restaura, que conserta o que foi quebrado, que acalma o medo e a vergonha. O que é impressionante aqui é a sequência. Jesus não espera eles melhorarem. A restauração e a missão acontecem praticamente no mesmo fôlego. Primeiro, a paz. Imediatamente depois, a missão. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio, e logo em seguida o poder para cumprir essa missão. O fracasso deles não os desqualificou. Na verdade, qualificou de um jeito diferente. Agora eles sabiam que não eram heróis, eles eram testemunhas da graça. Isso, claro, nos convida a pensar. Quais são as portas que a gente tranca na nossa própria vida? Medos, culpas, vergonhas que nos isolam? O que a narrativa parece sugerir é que nenhuma barreira, seja interna ou externa, pode impedir essa presença que restaura tudo. Mas tinha gente faltando. Tomé, o cético, o realista do grupo, não estava lá. E quando ele ouve a história, a resposta dele é de uma honestidade brutal. Ele precisa de provas. Provas concretas. E o que Jesus faz? Ele não repreende a dúvida de Tomé. Uma semana depois, ele aparece de novo, especialmente para ele, e oferece exatamente a evidência que Tomé pediu. Ele mostra as cicatrizes. E isso é genial, porque as cicatrizes provam que a ressurreição não apaga a cruz.
O corpo glorificado ainda carrega as marcas do sofrimento e do amor. Diante dessa residência tão cheia de compaixão, a dúvida de Tomé simplesmente desmorona e se transforma na mais profunda adoração. É dele que vem a confissão mais alta de todo o Evangelho: Senhor meu e Deus meu. A dúvida, quando encontra a verdade de forma honesta, pode levar uma fé incrivelmente forte. E fica a pergunta: como Tomé, que evidência a gente exige e estamos dispostos a receber a resposta? Agora a gente vai para a Praia da Galileia, o palco da restauração mais pessoal de toda essa história, a de Pedro, o homem que prometeu morrer por Jesus e, horas depois, negou que o conhecia 3 vezes. A simbologia aqui é de arrepiar. Pedro fez 3 negações públicas ao redor de uma fogueira de medo. Agora, Jesus prepara uma fogueira de restauração na praia e faz 3 perguntas. Isso não é coincidência. É a graça divina reescrevendo a história do fracasso com uma história de amor. E aqui está o ponto-chave. Jesus nunca pergunta: Pedro, por que você me negou? Ele não força Pedro a reviver aquela vergonha. A pergunta é outra, repetida 3 vezes: você me ama? A restauração não é construída sobre o remorso pelo erro do passado, mas sobre a reafirmação do amor no presente. É o amor que cura e que envia de novo. E assim, a história toda se amarra. Os discípulos, agora ressuscitados do seu luto, do seu medo, da dúvida e do fracasso, recebem uma nova missão. Só que agora, eles são pessoas diferentes. Eles não são mais os heróis autoconfiantes de antes. Então, o que a gente pode levar de tudo isso? Vamos recapitular. Primeiro, a ressurreição nos encontra na escuridão. Segundo, o fracasso não é o fim da linha, mas pode ser o começo de um novo tipo de qualificação. A dúvida honesta é bem-vinda e encontra resposta. E a restauração é sempre sobre amor, nunca sobre culpa. No fim das contas, o envio não acontece apesar da nossa fraqueza, mas precisamente através dela. A mensagem que se leva ao mundo não é uma teoria, é uma biografia, a história vivida da graça. E Jesus os envia de volta para Galileia, o lugar onde tudo começou. E a pergunta final que essa narrativa deixa ecoando para cada um de nós é justamente esta: para qual Galileia, para qual lugar de início nas nossas próprias jornadas somos chamados a retornar? Não com o peso do fracasso, mas transformados pela experiência da graça e da restauração.